Livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Bem, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, conforme tem sido desde o princípio dessa reunião. Que o Teu Espírito continue fluindo, realizando aquilo para o qual o Senhor nos trouxe a esse local nesta manhã. E o porquê desta palavra, Senhor. Assim eu oro, agradeço e peço que o Senhor continue falando conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui nesse contexto fala de uma festa que estava acontecendo, né? Essa festa era a festa dos tabernáculos ou das colheitas, né? E tinha lá a duração de 7 dias, o pessoal saía, ficava em tendas, né? E a Bíblia diz que Jesus, ele está lá nessa festa, e no último dia dessa festa, né? Então estava para terminar aquela festa, e a Bíblia diz que Jesus se levanta e exclama, né? Ou seja, fala lá em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? E ele vai dizer o que vai acontecer com quem tem sede e vai até Jesus e bebe, né? Ele diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele vai explicar o que é esse rio de águas vivas, o que significa esse rio de águas vivas que ia começar a fluir no interior de quem crê em Jesus. E ele vai dizer no versículo 39, isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o que Jesus estava dizendo? Olha, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem ter essa atitude de ir até Jesus e beber, ou seja, quem crer em Jesus, no seu interior ia fluir algo. E ele vai comparar esse algo que ia fluir no interior como um rio de águas, mas não é uma água comum, não é uma água natural, é uma água viva. E depois ele vai explicar que essa água viva que ia fluir no interior é o Espírito Santo. O Espírito Santo que aqueles que crerem em Jesus iria receber, queridos. E hoje eu estava orando, falando com Deus, e o Espírito Santo falou muito forte comigo aqui no versículo 39. E isso ele disse, Jesus. Quem disse isso foi Jesus. E isso ele disse com respeito ao Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, que haviam de receber os que nele crescem. E a minha pergunta para você nessa manhã: você crê em Jesus? Você creu em Jesus? Então a Bíblia diz que aqueles que crerem em Jesus, eles iam receber o Espírito Santo. Então, no momento que você decidiu se aproximar de Jesus, você recebeu o Espírito Santo. No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começou a fluir aí dentro de você um rio
Começou a fluir dentro de você umas águas vivas. Não é água comum, queridos, água viva. E essa água viva é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Agora a outra pergunta é: você tem consciência da presença do Espírito Santo na sua vida? Porque, queridos, uma coisa é o Espírito Santo estar conosco, outra coisa é a gente ter consciência da presença do Espírito Santo conosco. E aqui Jesus está dizendo assim: haviam de receber os que nele crescem. Então, se você crê em Jesus, você já recebeu, porque o Espírito Santo já foi dado, porque Jesus já foi glorificado. Então, você tem dentro de você o Espírito Santo, ou seja, você tem dentro de você as águas vivas que estão fluindo aí dentro de você. Agora, essas águas precisam fluir dentro de você. E o que tem fluído dentro de você nesses dias? O que tem fluído no teu coração? O que tem fluído nos seus pensamentos? O que tem fluído na sua caminhada? O que tem fluído quando você está lá na sua casa, lá no seu trabalho? Quando você está fazendo alguma coisa? O que tem fluído dentro de você? Porque nós estamos vivendo um tempo onde, infelizmente, tem muita gente, senhor de si mesmo. Cada um vive do jeito que quer, faz as coisas que acha que é certo, que é errado, faz as coisas conforme entende, mas não tem uma consciência de que o Espírito Santo está dentro dela. Então, é como se a gente vivesse num mundo cheio de gente, um monte de gente, mas ao mesmo tempo a gente se sentisse sozinho, não é? Você já se sentiu sozinho? Parece que não tem ninguém por nós, não é? Parece que o pastor não lembra de você, né? Os irmãos da igreja, os presbíteros, ninguém lembra de você. E aí você vai e ainda faz aquela oração: Senhor, fiquei sozinho, todo mundo abandonou, me abandonaram, fiquei sozinho. Parece o Elias na caverna, não é? Entra dentro da caverna. E nesse momento parece que a gente não tem ninguém por nós. Mas isso não é verdade, queridos. Porque a gente tem o Espírito Santo. Esse sentimento é um sentimento que tem rodado o coração de pessoas há muito tempo. Lembra lá do paralítico no tanque de Betesda? Ele estava lá naquela condição, e quando Jesus chega para ele fala assim: olha, eu não tenho ninguém que me põe no tanque, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu não tenho ninguém que pode dar uma forcinha para mim. E o próprio Jesus estava ali para dar a forcinha que ele tanto precisava. Muitas vezes esse sentimento tem rodado no coração de muita gente: não tem ninguém por mim, ninguém se preocupa com o que eu estou vivendo, ninguém se preocupa com o que eu estou passando. E esse sentimento vai tomando conta das nossas vidas, e a gente começa a entrar numa busca por resposta, uma busca por resolver os problemas, as dificuldades. E a gente, quanto mais a gente vai nessa busca de resolver os nossos problemas e as nossas dificuldades, mais nós vamos nos afastando da direção de Deus. Porque todo mundo tem uma receita pronta, não tem? Você chega com uma dor de cabeça e fala: tem um chazinho que é uma bênção, não é? Toma um negócio. Eu lembro quando, antes de me converter, né? Eu vim de um segmento muito católico, muito tradicionalzão. E quando eu tinha dor nas costas, né? Às vezes doía as costas, eu ia lá na minha avó. A minha avó me benzia de... Como que eram os negócios, meu Deus? Espinhela caída. Já ouviu falar desse negócio? Ela me benzia de espinhela caída. Pegava lá uma arruda e ficava lá, passando a espada com a arruda, né? Amarrava fitinha no braço, amarrava fitinha no tornozelo para tirar a dor da perna. E falava assim: não pode cortar e nem quebrar o barbante. Tem que deixar apodrecer e cair sozinho, porque senão não tem valor a simpatia. Assim,
Cada um tinha uma receitinha para dar. Todos nós tínhamos receitinha, né? E hoje também não é diferente. Hoje a gente não vai lá na vovó, porque a minha já nem existe mais, né? Já está lá para a glória, não sei. A gente vai lá no Google perguntar, né? Ô, senhor Google, o que é bom para dor de cabeça? Aí o Google vai, faz. Aqueles que não gostam de tomar remédio, vai lá, manda fazer o negocinho, aquelas coisinhas lá, né? Não tem nada de errado nesse negócio, mas a gente tem as receitinhas prontas. Lembra lá quando eu falei do dízimo e da oferta? A minha receita era, eu vou lá no banco, vai estar resolvido o meu problema. Era a receita. Agora, muitas vezes nós esquecemos, queridos, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A consciência de termos a presença do próprio Deus, através do Espírito Santo, habitando dentro de cada um de nós. Isso é para sacudir a gente, irmãos, né? Isso era para sacudir a gente e ter essa consciência que o Espírito Santo está dentro da gente. Tem pessoas por aí que, se você pudesse escolher andar com ela, você não andaria, não é verdade? A Bíblia diz que não temos que amar todos, mas suportar todos já é difícil, né, irmão? Eu amo, mas ele fica lá em Campinas, eu moro lá em São Paulo, né? A gente só vê no meio, a gente só se encontra onde tem bastante gente, que aí dá para passar, a gente disfarça, né? Dá um sorrisinho amarelo ali e tal, e vai cada um para sua casa. Não é assim, né? Agora, se o Espírito Santo pudesse escolher, será que ele escolheria vir habitar dentro de mim? Irmão, sou um cara complicado. Você é uma pessoa meio complicada, não é? Você já parou para pensar como que você é meio complicada com algumas coisas? Em algumas coisas você vai bem, mas tem umas coisas que você é meio complicada, né? Seu marido olha para você e fala, não estou te entendendo. E coitado dele, não vai te entender mesmo, né? Ou a esposa olha e fala assim, eu não sei por que você é assim. Não tem jeito. Já falei um monte de vezes. Não vai mudar, vai continuar. Mas você escolheu, né? Casou, escolheu, vai ficar com ele, né? Vai começar o resto da vida junto, não tem jeito, né? Agora, a Bíblia diz, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo não escolhe vir morar em você. Por que ele não escolhe? Porque você que escolhe se você permite ou não ele vir habitar em você. Porque a Bíblia diz que quando você crê em Jesus, quando você acredita, quando você recebe Jesus, ele vem habitar em você. E se eu fosse o Espírito Santo, eu falei, Senhor, naquele dali eu não vou não. Aquele outro lá eu até vou, naquela até vou, mas nesse eu não vou não. Agora o Espírito Santo não faz isso, queridos. O Espírito Santo vem habitar em todos nós, por quê? Porque a presença do Espírito Santo dentro da minha vida agora, dentro da sua vida, independente de quem é você, dos seus costumes, dos seus gestos, das suas maneiras de viver, independente de qualquer coisa, a presença do Espírito Santo vai começar um processo de mudança dentro de você, porque é um rio, não é algo inerte, parado, estático, é um rio. E rio flui, queridos, rio vai, não tem jeito. Você já viu o rio voltando, o rio se arrependendo, rio chorando? Não, queridos, o rio corre e vai para cumprir o propósito dele. Então o Espírito Santo precisa me impulsionar, te impulsionar a viver os planos e os projetos que Deus tem com você. Agora, muitas vezes o Espírito Santo está nos impulsionando, o Espírito Santo está querendo te levar a experimentar coisas novas e você está aí travado. Parece a represa lá, né, para represar água, né? E tem tanta gente que está parecendo aquela represa, tão cheio, está quase saindo, né? A palavra lá é uma palavra esquisita que usa lá nas represas, né? Não é bem legal. Mas a represa está tão cheia que está quase rompendo. E está lá estancado, parado, e não é para ficar parado. A água tem que fluir, tem que ir, irmãos, né? E muita gente está assim com Deus, eu não sei, minha vida não muda, continua do mesmo jeito, as coisas não dão certo, eu não consigo fazer nada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas por quê? Porque está parado. Tem que começar a fluir no Espírito de Deus, começar a fluir dentro de você. E para o Espírito Santo começar a fluir dentro de você, você tem que começar a quebrar aquilo que está paralisado na sua mente. Você já parou para pensar como você pensa? Você pensa sempre do mesmo jeito.
Você não muda, pode ver. Às vezes eu me pego pensando, falei, Jesus, eu estou aí de novo? Tira eu daqui, Jesus. Eu voltei lá para a casinha de novo, Jesus falou, sai dessa casinha, meu filho. E eu volto lá. Aí estou indo bem, está caminhando bem, de repente acontece um problema, volta lá para a casinha de novo, entra na casinha, ele fica lá. Parece que as coisas não vai. Porque nós precisamos mudar aqui, queridos. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma transformação de mente. Ou seja, transformar a mente é começar a mudar a forma de entender, de pensar, de analisar as coisas. Não adianta ficar repetindo, não adianta ficar declarando as mesmas coisas, não vai funcionar. Tem que começar a mudar essa cabeça, mudar essa mente, começar a tirar aquelas coisas que atrapalham o fluir de Deus. Por isso que nós começamos esse culto hoje, e eu nem entendi porque eu comecei daquela forma, mas é coisas que nós não vamos entender, mas nós precisamos crer. A nossa mente racional, muitas vezes ela bloqueia o espiritual. Ela bloqueia o fluir de Deus. E o fluir de Deus não pode ser bloqueado, queridos. Porque Deus quer nos levar a experimentar coisas maiores, coisas melhores. Qual o teu medo? Qual o teu medo de experimentar coisas melhores? Qual o teu medo? Qual a tua barreira de ser mais tratado pelo Espírito de Deus? Muitas vezes esses medos, essas questões, essas casinhas que a gente sempre volta lá, é que atrapalha, é que acaba dificultando. Mas a Bíblia diz que quem crê em Jesus, você crê em Jesus, amém? Amém? A Bíblia diz que do teu interior fluirão rios de água viva. É rios de água viva, queridos, né? É rios, é água abundante. É água abundante. E ela vai fluir dentro de você. Está aí, né? Está aí. A gente fica, Senhor, eu preciso, vem, me ajuda. Está aí, queridos. Está dentro de você. Você só precisa começar a falar, Senhor, eu quero, eu creio, eu vou andar, eu vou viver, eu vou caminhar, eu vou fazer, eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida. E deixa eu te falar uma coisa. A única forma de você ser uma pessoa satisfeita sobre a face da terra é quando você está no propósito e no plano que Deus tem para a tua vida. Não tem outro jeito, queridos. Por mais que a gente lute, não tem como. Agora, independente de onde eu estou, independente da posição que eu ocupo, se eu estou dentro do plano e do projeto de Deus, aí então eu vou ter satisfação no meu coração. Eu vou ser uma pessoa satisfeita. Eu vou ter o fluir do Espírito dentro de mim. Porque esse rio vai ter que fluir, ele vai crescer. A Bíblia começa aqui, Jesus falando, quem tem sede, vem a mim. Sede é uma coisa pequena. Mas depois que você vem para Jesus, você crê em Jesus, essa sede que um copo de água pode resolver. A Bíblia diz que essa sede vai se transformar dentro de você em um rio. Então o que era pequeno vai começar a ser grande, abundante, progressivo, vai crescendo cada dia. É assim que Deus quer trabalhar, mas nós precisamos ter a consciência que o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Quando você ouve um pregador falando aqui, e que o pregador olha para você e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa de Deus para você. A gente fica tudo trêmulo, não fica? Por quê? Quem está falando com o pregador? O Espírito Santo que está dentro dele. E quem está dentro de você? Entendeu, queridos? A gente precisa ter essa consciência da presença do Espírito Santo. Ele está em você. Ah, mas eu sou assim. Tá aí. Eu não sei falar direito, falo um né, um zé, um i, nós vai, nós vem, nós fica. Mas o Espírito Santo está aí. Aonde está na Bíblia que tem que ter um português bom para o Espírito Santo habitar? A única condição é crer em Jesus, meu amado.
Sabe por quê? Sabe por quê que Deus faz isso? Porque Deus não coloca nada que você precisa comprar, ou adquirir, ou ser, ou ter, para que Ele possa habitar em você. Porque senão Ele seria um Deus injusto. Então Deus não pede nada para ninguém. Deus só fala assim: se você crê, eu faço. Se você crê, eu entro. Se você crê, eu estou com você. Amém? E para crer, queridos, o que você precisa? Precisa de cartão de crédito para crer? Precisa ter um limite alto lá no banco para crer? Precisa contar vermelha, verde, azul, amarelo para crer? Não tem condição. Fatores externos que vai impedir você. O que você precisa é crer. E isso você pode ter, independente de qualquer coisa. Eu, quando eu estava doente, mesmo doente, e chegou umas vezes que eu achei que eu ia morrer mesmo, né? E não foi só eu que achei, muita gente achou, né? Talvez você que está aí olhando para mim achou que eu ia morrer, né? Ah, vai ter que me aguentar mais um tempo, não vai ter jeito, né? Mas mesmo naqueles momentos, queridos, eu criei lá no meu coração. Porque o crente, o cristão, não tem como parar ele, irmãos. Porque, olha, se você está passando um problema sério, difícil, que não tem como resolver, não tem? Se você ir morrer, você vai para a glória, é melhor do que isso aqui. E se você for curado, amém, como eu fui. Então, independente das circunstâncias, da situação, não tem como perder, queridos. Né? Não tem como perder. E o que eu falar para Deus é assim: Senhor, se o Senhor quiser me recolher, recolhe, tudo bem. Você crê que lá é melhor do que aqui? Amém? Quer que eu ore para você ir para lá? Mas lá é melhor do que aqui, queridos. Com certeza. Agora, se eu for para lá, eu vou para um lugar melhor. Se Deus permitir que eu fique aqui, eu vou viver dentro dos projetos dele, que são melhores para a minha vida. Então nós temos que ter essa consciência da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Está em você. Você não é inferior, você não é desigual, você não é menor. Você não é aquele coitadinho que muitas vezes você acha que é. Você é um servo, uma serva de Deus que creu em Jesus e que o Espírito Santo vai habitar dentro de você. Agora esse rio precisa começar a fluir aí. E para o rio fluir precisa vir algumas nascentes para acrescentar o rio, não é? O rio começa às vezes pequeno, aí vem um outro mais menorzinho, e isso são as ferramentas que Deus vai nos dando. São as ferramentas, são os ministérios, as manifestações do Espírito que Deus vai trazendo para fazer com que essas águas fluam dentro de você. E você precisa se despertar. Você precisa se levantar, mudar a sua mente, começar a pensar: o Espírito Santo está comigo. E se o Espírito Santo está comigo, eu tenho condição. Eu posso, porque Ele está comigo. Eu me lembro, no comecinho da minha conversão, veio um pregador, um missionário americano, e ele veio falar na nossa igreja, e ele falou assim: pega a sua Bíblia, vai lá no final da Bíblia, pega uma caneta e escreve: não posso e impossível. E escreve essas duas palavras. Aí escrevemos lá. Depois que escreveu, ele falou assim: agora pega a mesma caneta que você escreveu e risca essas duas palavras da sua vida. Não posso e impossível. Risca, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível. Então risca essas palavras. Então nós precisamos começar a crer na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te levar, vai te conduzir dentro do plano e do projeto que Ele tem para a sua vida, à medida que você vai permitindo que Ele vá fazendo, à medida que você vai permitindo deixá-lo agir na sua vida. A Bíblia diz que os que são filhos de Deus, e quem são os filhos de Deus? Os que creem em Jesus. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem tem que te guiar a tua vida é o Espírito Santo. Não é a sua condição, a sua circunstância, a sua situação. Quem guia você é o Espírito Santo. Agora você tem que ter essa consciência: Espírito Santo, eu estou permitindo o Senhor guiar a minha vida, ou sou eu mesmo que estou guiando? Sou eu mesmo que comando? Porque muitas vezes nós falamos com a boca, mas as nossas atitudes não são a mesma. Dá para imaginar um carro
Um carro com 2 volantes? Como dirigir? Como vai dirigir um carro só com um volante já não é fácil, né? Um volante só já é complicado. Às vezes tem um volante invisível do lado, né? Olha o gato, olha o cachorro, olha o gato, não sei o quê, né? Tem um volante invisível ali. Mas imagine 2 volantes, você vai virar para a direita, o outro volante vira para a esquerda. O Espírito Santo vem para cá, a gente vai para lá. O Espírito Santo fala assim, vai na linha reta, a gente pega o retorno, né? Aí o Espírito Santo toca reto, vai reto, não desvia. A gente entra no desvio, porque o desvio vai cortar um espaço, vai chegar lá na frente, né? Não é assim, queridos? Por isso que muitas vezes a gente está vivendo momentos tão difíceis, situações tão complicadas e muitas vezes bate um desespero. Hoje nós vivemos no tempo das ansiedades, não é? Isso que é uma doença mais tem atingido tanta gente ansiosa nesses dias. A grande pergunta é, porque a gente devia perguntar isso, por quê? Por que está ansioso? Por que está preocupado? Por quê? E a gente vai entrando nesse sistema, nesse mover. E o Espírito Santo está lá, desesperadamente tentando puxar a gente. Que nessa manhã você tenha consciência que o Espírito Santo habita em você. E que Ele quer fluir esse rios de águas vivas dentro de você. Para que você possa viver os planos e os projetos que Deus tem com a sua vida. E nada, ninguém vai poder roubar isso de você. Amém? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sabe o que é ser mais do que vencedor? Não é só vencer, é vencer mais. Uma vez o irmão usou essa expressão, achei muito interessante. Ele falou, nós somos imbatíveis. Nada pode fazer frente a nós, né? Você ficou triste porque o Brasil saiu da Copa? Né? Perdeu, por que perdeu? Você não orou? Vamos pôr Deus nessa questão, né, irmão? Mas a gente fica triste porque são situações humanas, situações comuns do nosso dia. Mas quem anda com Jesus não perde nunca. Amém? Nós somos do time que não perde, queridos. O time que não perde. Porque já foi decretada a vitória e a vitória já está determinada sobre a sua vida. Você tem um destino e o teu destino é vencedor. Amém? Deus te planejou, Deus te arquitetou. Você aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, a águas vivas está dentro de você. E esse poder que está dentro de você faz de você um vencedor. Amém? E hoje nós vamos cear, nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia dos vencedores. Quando o povo olhou para a cruz, né? As pessoas olhavam para a cruz e ficaram desesperados. Os próprios discípulos fugiram todos, né? Só ficou ali o João, o resto se mandou. Até mesmo o Pedro, né, ficou olhando de longe lá e... Por que eles fugiram? Porque eles olharam para a cruz e viam a cruz como derrota. Eles viam a cruz como derrota. Alguns chegavam e diziam, se o Senhor é o Filho de Deus, desce daí. Desce daí, nós vamos crer no Senhor. Jesus tinha poder para descer da cruz, irmãos. Jesus tinha poder para fazer aqueles pregos, espalhar tudo, descer flutuando, não precisava nem ninguém pegar ele no colo, não. Descia flutuando, fazia assim, vai lá agora, uma rajada caía tudo, virava tudo, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra, não tem? Por que ele não desceu? Porque a permanência nele na cruz é a vitória para nossas vidas hoje, amém? Se ele desse, ele continuaria sendo Jesus como ele sempre foi. Mas nós estaríamos perdidos. Então, por nós, ele decidiu ficar. Por você, ele decidiu ficar lá na cruz. Suportar tudo aquilo que ele suportou. Por você. Para que você recebesse o Espírito Santo. Recebesse, porque aí ele ficou. Aí ele foi glorificado. E ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, meu amado. Ele está dentro de você. E nessa manhã, o Espírito Santo quer ativar isso dentro de você. Já viu aquele desenho muito antigo? Eu dou uns exemplos aqui, ninguém lembra mais, né? Mas hoje tem uns aí que vai lembrar. Lembra daquele desenho lá? Super Gêmeos ativar? Tem bastante gente aí da minha idade, né?
ativava o poder. Hoje nessa manhã o que Deus fala para você é assim: você e ele ativar o poder de Deus, ativar a unção de Deus, ativar o mover de Deus na sua vida. Não vai ser esses movimentos, essas coisas que vão atrapalhar você não, meu querido. Você precisa crer, você precisa receber o poder de Deus que Deus quer derramar na sua vida, em nome de Jesus, amém?